Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje já é sexta-feira, né? Estamos finalizando já a nossa semana de aula. Hoje a nossa aula será de português e paradidático, tá? Então pega aí o seu livro de português, tá? O livro de paradidático, trabalhando com a literatura, tá? Que nós vamos estar precisando deles na nossa aula de hoje. Quando você está preparando aí o seu cantinho, o seu material, eu vou estar compartilhando o nosso slide. A nossa aula de hoje, no dia 7/5, tá? Nós vamos estar trabalhando a ortografia. A nossa ortografia de hoje são palavras escritas com G e J, tá? Esse assunto vocês irão ver lá na página 125, tá? Então, corre, coloca aí nessa página para a gente dar início à nossa aula de hoje. Antes, eu vou ler um trecho de um poema para vocês, tá? Então, escutem aí. Com um passo de mágica, o fogo virou gelo. Com um passe de mágica, a garrafa virou girafa. Com um passe de mágica, a berinjela virou tigela. Vejam aí em destaque algumas palavras, tá? São com G, tá? E tem uma com J. Logo mais à frente a gente vai ver até a definição dessa palavra berinjela, tá? Então, vejam aí o poema que acabei de ler para vocês. Nas palavras destacadas, o G e o J estão seguindo das vogais E ou I, apresentando o mesmo som. Então, muitas vezes, o que acontece? As palavras elas possuem o mesmo som. Mas a escrita, Tilidiane, é a mesma? Não, não é a mesma. Muitas vezes as palavras têm os sons parecidos, mas a sua escrita, elas são diferentes. Vamos aqui em que momento nós usamos o J, tá? Então, fiquem atentos a esta orientação para vocês verem que momento usamos o J, para que na hora que você for escrever as palavras, não ter, tá? Essa confusão. É com G? É com J? Tá bom? Então, vamos lá. Nos verbos terminados em jar, por exemplo, eu viajei. Talvez eles viajem hoje. Não me sujes com essa tinta, né? Então, aqui, o J, eles são utilizados nos verbos terminados em jar. Outra dica, nas palavras derivadas de outras escritas com J, por exemplo, loja, lojista, granja, granjeiro, jeito, né? Trejeito, né? Então, essas aí são as palavras que são derivadas. Lembra que a gente até teve uma aula de que é uma palavra derivada? Uma palavra é derivada quando eu pego uma palavra primitiva e, modificando, eu vou escrever outra palavra. Por exemplo, lojista vem de loja, né? Granjeiro vem de granja. Então, qual é a palavra primitiva? Loja, granja. Então, dessa palavra, eu dei origem a outra palavra. Então, essas aí são algumas palavras que elas são derivadas, tá? Das palavras primitivas. Então, nas palavras derivadas de outras com J, né, nós usamos também a letra J. Só algumas, tá? Não são todas. Última dica. Nas palavras de origem de tupi-guarani, africana, árabe ou latina, também nós usamos o J.
Por exemplo, genipapo, canjica, jerimum, pajé, berinjela e majestade. Veja que essas palavras, elas são de origem o quê? Né? Tupi-guarani, africana, árabe e latina. Então, elas, né, são também algumas escritas com J. Agora, vamos ver em que momentos, né, nós vamos usar a letra G, tá? Em que momentos nós vamos estar usando a letra G. Vamos lá. Na letra G, nós usamos as palavras terminadas em gen, tá? Exemplo, viagem, passagem, vagem. Essas nós usamos o G, tá? Então, essa é uma das dicas a usar a palavra com G. Outra dica. Nas palavras derivadas de outras, escritas com G. Vejam que anteriormente eu disse que nem todas eram escritas com J. Vejam aqui. Tingir, tingido. Massagem, né? Massagista. Vejam que essas palavras, elas são derivadas de outra, né? Das palavras primitivas. Palavras primitivas, tingir, né? Tingido, já é um derivado, tá? Derivado é uma palavra que se originou de uma palavra primitiva. Outra, nas palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio e úgio. Exemplo, pedágio, colégio, prestígio, relógio e refúgio, tá? Então, são essas palavras aí terminadas com essas terminações, vai ser com G. Uma observação. Lembra que lá no início eu falei que vocês ficassem atentos, né? A observação queria ter sobre a palavra berinjela. A palavra berinjela, com G, é a forma preferencial e é a única forma atestada em todas as obras de referência consultadas para o português europeu, tá? A forma berinjela com J aparece apenas registrada correta, mas pouco usada no Brasil, em dicionário ou vocabulário brasileiro, tá? Então, tem essa observação aí. Agora, nós vamos para... Estamos um pouco aqui da nossa aula de ortografia, da qual nós estávamos falando das palavras com G, J, tá? E agora nós vamos para o nosso próximo livro. Antes de ir para o nosso próximo livro, eu coloquei aqui algumas palavras que elas são escritas com J e outras escritas com G. Vamos ver aqui as escritas com J. Alfange, berinjela, cafajeste, canjica, gorjeta, jeito, genipapo, jiboia, giló, giral, laje, majestade, manjedoura, ojeriza, pajé, rigeza, traje, trajetória e viagem. Com G, agiota, algema, angélico, ângico, bege, bugiganga, esfinge, faringe, gergelim, mungi, rigidez, tangente, tangerina, vagem e viagem. Agora nós vamos para o nosso paradidático, né? Hoje eu trouxe uma forma diferente de a gente trabalhar o nosso paradidático. Nosso paradidático é o grito. Que grito, né? Então vamos lá ver um pouco sobre o nosso paradidático. Como nós vamos falar do nosso paradidático, eu preparei para vocês
a caixinha da lembrança. Preparei essa caixinha para vocês. Uma forma assim, diferente da gente ver um pouco do nosso paradidático. Dentro dessa caixinha da lembrança tem algumas perguntinhas. E eu vou fazer para vocês e vocês vão testar a memória de vocês. Como assim, tia Lidiane? Exatamente. Eu vou fazer umas perguntinhas relacionadas ao nosso paradidático, o grito, que grito, e vocês vão testar a sua memória. Vocês vão ver se vocês lembram, tá? Da resposta conforme as perguntas que eu vou fazer para vocês. E aí vocês vão testar a memória de vocês, se vocês realmente ainda estão lembrando, né, da história do nosso paradidático, tá? Então, fiquem atentos às perguntas que eu vou estar fazendo para vocês. Vamos lá, primeira pergunta sobre o nosso paradidático. Por que o pintor gritou? Por que o pintor ele gritou? E qual foi o motivo do grito? Vocês lembram? Por que foi que ele gritou? Porque ele caiu? Ah, porque ele viu um elefante? Ah, será foi porque ele viu uma lagartixa? Não, tia. Ele gritou porque ele viu o senhor Takamico. Quem era o senhor Takamico, né? Ele era uma barata e ele tinha um medo enorme de barata. Então, por isso que ele gritou, porque ele viu a barata e ele tem medo de barata. Vamos para a nossa próxima lembrança. O que o senhor Takamico fez após uma longa jornada de trabalho? Ele foi ao shopping? Ele foi dormir? Ele foi tomar banho? O que foi, turma do quinto ano, que o senhor Takamico ele foi fazer logo depois de uma jornada de trabalho? Vocês lembram o que aconteceu? Foi uma dessas opções que eu citei? Não, tia. Ele saiu para dar uma volta, para apreciar o pôr do sol. Foi isso que ele foi fazer. Isso mesmo. Ele foi, após uma longa jornada de trabalho, ele foi ver o pôr do sol. Próxima lembrança. O que o senhor Takamico avistou? Foi que ele avistou assim, logo depois que ele foi dar uma volta para ver o pôr do sol. O que foi que ele viu? Ele viu um barco? Ele viu um gafanhoto? Ele viu uma borboleta? O que foi, turma do quinto ano, que ele viu, né? Quando estava, né, dando a sua volta ao pôr do sol? Isso mesmo. Quem pensou que ele viu um pintor, né, que estava colorindo uma tela com cores quentes, realmente foi isso que aconteceu. Ele viu o pintor colorindo, né, uma tela usando cores quentes. Próxima lembrança. Como era a roupa de Dona Barata, esposa? Como era a roupa delas? Como é que elas faziam as suas roupas? De tecido? De véu? Vocês lembram como era que elas faziam as suas roupas? Isso, ela vestia kimonos, né? Kimonos coloridos e brilhosos, que eram feitos com o quê? Com embalagens de bombons. Isso mesmo, era isso que elas faziam as suas roupas. Vamos lá testar a memória de vocês mais uma vez. O que é que vocês vão lembrar? Como era a sua toca? Como era a toca do seu Takamico? Como era? Né? Era grande? Era espaçosa? Era pequena? Era longe? Ou como era? Vamos lá?
que é que vocês acham? Quem está lembrando que era uma toca muito bem decorada, com pinturas bonitas, coloridas nas paredes, que lembrava a cultura japonesa, sua memória está ótima, porque foi isso mesmo que aconteceu, né? Ele pintava as paredes bastante coloridas, né? E que também lembrava um pouco da cultura japonesa. Próxima lembrança. Qual é o endereço do seu Takamico? Vocês lembram qual era o endereço dele? Eita, tia Lidiane, agora tá difícil para lembrar. Qual era o endereço do senhor Takamico? Exatamente. Vamos testar a memória de vocês agora. Vocês lembram? Ah, muito bem. Realmente, o seu endereço era na Rua das Antenas, número 8, embaixo do porto. Se você lembrou que era isso, então a sua memória está nota 10. Vamos para a nossa próxima lembrança. O que a barata fazia enquanto os homens pescavam? O que era que ele fazia enquanto pescavam? Os homens estavam lá pescando, 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 e ele estava fazendo o quê? Estava olhando? Ficava lá só vendo eles trabalhar? Ficava nadando? O que era que ele fazia? Se você lembrou que ele trabalhava, né, no carregamento de bacalhau, era isso mesmo que ele fazia, né? Ele trabalhava no carregamento de bacalhau. Era isso mesmo que ele fazia. Vamos lá, continuando aqui nas lembranças. Testar aqui a nossa memória. Quem era a barata Takamico? Quem era? Ele era o quê? Ele era um imigrante japonês, né? Que tinha ido, né, parar em Oslo, na Noruega. E ele foi de quê? De avião? De bicicleta? De carro? Não, tia Lidiane, ele foi de navio. Exatamente. Ele foi em um navio. Vamos lá. Última, tá? Para a gente encerrar. Por que é difícil alguém gostar de baratas? Você já viu alguém gostar de baratas? Não, nem eu. Por que que as pessoas geralmente elas não gostam de baratas? Isso, porque as baratas, né? As pessoas acham que elas são o quê? Feias, sujas, peçonhentas. Por isso que as pessoas elas não gostam das baratas. E o nosso paradidático falou sobre tudo isso que nós comentamos aqui, tá? Isso aqui que eu fiz, a caixinha da lembrança, justamente foi para testar a nossa memória, para ver se você realmente lembrava um pouco do nosso paradidático. Olha que legal, né? Agora, nós vamos para as nossas atividades. Vamos lá? Quinto ano, eu vou começar a explicação da atividade de vocês, começando da página 126, tá? Que é do nosso livro de português. Olha que coisa boa, só tem essa página de português para vocês fazerem. Então, vamos lá. Leia a lista de palavras a seguir, assinale as quanto ao som da letra G e J. Depois, escreva o que você concluiu. Você vai analisar a lista, o som, e você vai escrever o que é que você está concluindo das palavras que foram, né, colocadas aí nesse quadro. Complete as lacunas das palavras usando G ou J. Olha, completa com atenção, tenha cuidado, tá bom? Para que você não venha se confundir. Terceira, escreva palavras derivadas de uma palavra derivada de laranja, uma palavra derivada de massagem, tá? Que é uma palavra derivada, Tilidiane, é uma palavra que você vai pegar uma
e vai dar origem a outra palavra, tá? O que é o que é? Quem não é natural de um país é? Aí você vai escrever. Tem que tentar adivinhar, viu? Crianças que nascem no mesmo parto são? Aí você escreve. O tipo de revista que as crianças gostam de ler que termina pela palavra bi, que chama-se, aí você coloca, tá? Isso foi de português. Agora pega aí o teu livro de Trabalhando com a Literatura Infantil, página 16. Coloquei na página 16. Vamos lá. Como se chama a tradicional vestimenta usada pelas mulheres japonesas? A gente até citou aqui na nossa caixinha da lembrança. Pinte até as teclas que formam o nome e escreva na barra do espaço do teclado. Então, você vai pegar as letras do teclado, vai pintar formando a palavra. Depois, você escreve a palavra na barra do teclado, dessa barrinha do espaço. No final do expediente, o senhor Takamichi resolveu dar uma volta para apreciar a natureza. Circule a frase que indica o que ele fez. Aí você vai circular. Que cores o pintor usava para representar o pôr do sol em seu quadro? E escreva o nome das cores abaixo. Lembra que ele usou as cores quentes. Quais são as cores quentes? Aí você, conforme as cores que estão aqui, vai colocar o nome dessas cores, tá bom? Gente, a nossa aula acabou e eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, turminha!